Então nós vamos fazer uma leitura dos primeiros versículos, aí nós oramos, tá? Deuteronômio, capítulo 3. Vamos meditar neste culto de oração. Diz assim: Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque ele e a todo o seu povo e a toda a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sión, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Amém. Vamos orar. Ó Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para te buscar em oração hoje à noite, no culto de oração, e para meditar, Senhor, na sua palavra santa. Ó Senhor, fale conosco. Rogamos, pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, dirija este estudo bíblico, Senhor, essa nossa leitura, nossas meditações, para que seja, Senhor, agradável a Ti, o nosso coração sincero em Te ouvir. E Deus, o Senhor, abra a Escritura e fale conosco, em nome de Jesus, por Cristo, Senhor, pela obra e graça do Espírito Santo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, nós vamos ler hoje, meditar hoje, do Deuteronômio capítulo 3. Quero ler e meditar. E nós vamos fazendo a leitura. À medida que nós vamos fazendo a leitura, eu vou parando um pouquinho, nós vamos comentando algumas coisas. Mas eu já tenho falado aos irmãos que este livro maravilhoso de Deuteronômio, é uma espécie de despedida, né, de Moisés. São os últimos discursos dele. Esses livros se compõem de discursos, pelo menos 3 discursos. E ele está se despedindo, está ao mesmo tempo relembrando o povo de tudo que Deus tem feito e dizendo assim para eles: olha, creiam, prossigam. Eles estão já no limiar da terra, né? Próximo já ao Jordão, tem que atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Mas Deus já tem dado a eles experiência de vitória aqui, aquém então do Jordão. E Moisés está mostrando para eles essas coisas e dizendo para eles assim: creiam e vocês vão atravessar agora e Deus vai dar a bênção para vocês. No entanto, o próprio Moisés não iria. Ele iria ficar ali. Ele iria morrer ali. Mas ele iria ver a terra ao longe. Então, o que Deus está fazendo aqui, especialmente nessa primeira parte, e mais ainda nesse capítulo 3, vai falar, não ainda, Moisés ainda não morre, mas vai falar da morte dele, mostrando esses pontos, esses aspectos do que Deus fez e do que Deus vai fazer. Apesar de que Moisés não vai estar mais lá com eles, né? Mas uma coisa interessante aqui que eu tenho falado para vocês, que esses 3 discursos, eles têm 3 temas diferentes. O primeiro discurso é a parte histórica. O segundo discurso, ele vai falar da lei, que tem tudo a ver com o nome do livro, Deuteronômio, né? É uma espécie de reanúncio da lei, revisão da lei. E a última parte, o último discurso é o discurso sobre a aliança. E essas coisas estão conectadas, que nós já temos mostrado para os irmãos. Ou seja, Deus, ele, através desses discursos, ele quer que o seu povo lembre da história, do que ele tem feito até aqui. Ele quer lembrá-los da sua lei, da sua palavra, da sua vontade para a vida deles como um povo dele, né? E quer reafirmar tudo isso na aliança, porque tudo acontece exatamente pela aliança. Então, vamos fazer a leitura agora. Esse capítulo especialmente, ele é um capítulo que fala continua ainda, né, a parte histórica, e é um capítulo que nos fala exatamente das vitórias, de uma vitória especialmente aqui contra o rei Og, no caso, o rei de Bazã, que era um rei muito, vamos dizer assim, poderoso, até pelo seu tamanho, como nós vamos ver, ele é um gigante. E
Deus então dá vitória ao seu povo sobre este rei, e lembrando de outra vitória que o Senhor também tinha dado ali ainda antes de atravessar o Jordão. E essa terra seria dividida por aquelas 2,5 tribos, né? Como nós já temos estudado. Essas tribos elas iriam ficar aqui antes do Jordão, mas iriam ajudar o resto de Israel atravessando o Jordão e lutando com eles. Então, esse capítulo conta essa história dessa conquista e conta também a questão ali de Moisés, que vai fazer uma súplica, vai ser reafirmado que ele não vai atravessar, ele vai morrer ali, e da instituição de Josué, que é aquele que vai exatamente liderar o povo. Então Deus está cuidando de tudo isso. Então esse capítulo aqui é como uma espécie de olhar para trás, lembrar do que Deus tem feito, né? Para reafirmar a fé e olhar para frente e dizer assim, olha, prossigam, tenham fé que o Senhor vai operar na vida de vocês, irmãos. Isso tem grandes aplicações para a nossa vida hoje, para a nossa vida cristã hoje. Então eu quero ler agora com os irmãos. Nós já lemos aqui exatamente os 2 primeiros versículos que fala de que eles se viraram, subiram o caminho de Bazã. Bazã era uma região fértil, muito importante, ali associada com a fertilidade, então, com riqueza, com coisas boas, né? E essa região, ela era, então, ali, irmãos, pertencente a este rei, chamado Og, e diz o texto, eu vou ler de novo os 2 primeiros versículos, a gente vai lendo e vai comentando já, e diz assim, e depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então é interessante que este rei autoconfiante, ele vai contra o povo de Deus, né? Confiando, ele era um gigante, como nós vamos ver, confiando no poder dele, no seu exército, no número de pessoas e no seu tamanho. E o Senhor diz o quê? Veja o versículo 2. Então o Senhor me disse, não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então eles também venceram Sião. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, não é o gigante, não é o tamanho dele, não é o exército dele, nada disso. Nada disso importa, desde que eu tenho dado para vocês a vitória sobre ele. Vamos continuar. Versículo 3. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão, a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Então, aqui Moisés está contando, olha, nós vencemos, apesar de eles serem poderosos e de eles virem contra nós com muita confiança no próprio poder deles, mas o Senhor nos deu a vitória, e nos deu a vitória sobre eles, sobre as suas cidades. Não houve cidade alguma que não tomássemos. Todas, 60 cidades tomamos. Diz aqui o texto, o versículo 5 diz, todas as cidades eram fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. E destruímos-las como fizemos a Sião, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis, os amorreus, que estava além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Então, aquele relato diz assim, olha, cidade fortificada, cidade sem muro, não interessou, nós chegamos, nós dominamos tudo. E isso nos relembra lá a questão dos espias que diziam, olha, eles são gigantes. E daqui a pouco nós vamos ver que esse Og era gigante. Eles são gigantes, eles são altos, nós nos sentíamos pequenos aos nossos próprios olhos diante deles. Eles têm muros e as cidades são fortificadas. E os espias lá atrás tiraram a força do povo, a fé do povo. Mas aqui o texto está dizendo, olha, não importou o tamanho, não importou as muralhas, Deus deu a vitória a eles. E a esses 2 reis, tanto a Sião, como diz aqui no versículo 8, quanto tanto a Sião, como diz aqui, os 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Tanto a Sião como
diz aqui no versículo 2, que eles não deveriam temer a Og, como o Senhor tinha feito com Sião, rei dos amorreus. Então, tanto Sião como a Og, o Senhor deu a vitória sobre eles. E é isso que o texto está dizendo aqui no versículo 8. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Então, Deus deu para eles. E essa parte, então, aquém do Jordão, Deus deu a vitória sobre esses 2 reis, e o Senhor, então, deu a essas tribos, mostrando o que Moisés está querendo mostrar aqui. Que assim como Deus havia dado essa vitória sobre cidades fortificadas, sobre muitas cidades, um exército grande, e sobre também um gigante, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho, o Senhor está dizendo assim: olha, creiam que eu darei, além do Jordão, a vitória a vocês. O versículo 10 diz: todas as cidades do Planalto, toda Gileade, toda Bazã, até Salcá e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã, porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. Então aqui veja, ele destaca, ele era o último dos gigantes. Então possivelmente nem propriamente daquele povo ele era originalmente, mas ele era descendente dos gigantes. Então o que o Senhor está mostrando aqui? Veja, não importou muralhas, não importou o tamanho do exército, não importou que o rei deles era um gigante, o Senhor deu a vitória. O texto dá um destaque aqui desse leito de ferro que talvez se refira não exatamente a um leito, mas aonde ele foi colocado depois do seu falecimento, né? O seu sepulcro, vamos dizer assim. Mas o texto continua, irmãos, no versículo 12, dizendo assim: tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tendo dado aos Rubenitas e Gaditas, e o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argob, por todo o Bazã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob, até o termo de Jesuritas e Maacatitas, e as chamou de seu nome, Avote Jair, até este dia, e a Marqui, rei de Gileade. Mas os Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdod e Pisga para o oriente. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, essas 2 tribos e meia, Gileade, os Rubenitas, a tribo de Rube, o restante de Gileade, diz aqui o texto, os filhos de Manassés, os filhos de Ruben, então ele deu, diz aqui o versículo, vamos ler de novo o versículo 13, meus irmãos, para nós mostrarmos aqui para vocês. 13, diz aqui, versículo 12 em diante. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. Então, o Senhor deu à tribo de Ruben e à tribo de Gad, aos Rubenitas e Gaditas. E o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Então, nós temos essas 3 tribos aqui, explicando melhor. A tribo, então, de Ruben, a tribo dos Gaditas e a tribo de Manassés. Essas 3 tribos, a meia tribo de Manassés, essas 2 tribos e meia, elas ficaram aquém do Jordão, como nós já temos estudado, meus irmãos, nos estudos anteriores. Eles fizeram pedido lá, mas Deus aqui está mostrando que essa era a vontade do Senhor, dar a eles a terra.
Então é muito importante enfatizar que essa experiência antes de atravessar o Jordão, que propriamente dito a terra prometida era depois do Jordão, mas essa experiência antes de atravessar o Jordão, dessa vitória sobre esses dois reis, dessa conquista e já da distribuição, já era uma espécie de sabor, né? de sabor ainda preparatório para a vitória que viria depois. Deus estava dizendo para o povo assim, mostrando já para eles a sua obra, para lhes fortalecer a fé e dizer que ele iria fazer grandes coisas, maiores coisas ainda depois de eles passarem o Jordão. E aqui também nós podemos ver que Deus estava mostrando, dando essa bênção já para Moisés. Moisés não veria, né? Ele iria morrer, ele iria ver apenas a terra ao longe, mas Deus já está misericordiosamente mostrando a Moisés o que ele iria fazer depois. Então, para que isso? Tanto para o consolo de Moisés, como para o fortalecimento da fé daqueles que ficariam vivos, Josué, que lideraria o povo, para que eles tivessem coragem e fosse adiante. Agora, observe que tanto é assim, que o Senhor não somente dá essa terra aquém do Jordão para essas 2,5 tribos, né? Mas ele também ordena que essas tribos ajudem os seus outros irmãos israelitas na conquista futura, na conquista atravessando o Jordão, da terra que após atravessar o Jordão. Vamos observar aqui no versículo 18, acompanhe comigo. E no mesmo tempo vos ordenei dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra, que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis, cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo, os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos, e a que tu passarás, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o Deus que peleja por vós. Então tem 2 coisas aqui importantes, irmãos. Primeiro, Deus toma agora e fala às 2,5 tribos e diz para eles assim, olha, vocês não vão ficar aqui. E vocês já conquistaram a terra, né? Está tudo já certo para vocês. Não, mas vocês vão atravessar, vão deixar somente as suas mulheres, as suas crianças e o seu gado aqui protegidos, mas vocês vão atravessar e vão se unir aos seus irmãos, pelejar com eles para a conquista da terra, que ainda não fora conquistada. O que é isso, meus irmãos? Aqui nós temos o elemento da fé, ou seja, assim como Deus fez aqui, Deus fará no futuro, Deus fará vocês atravessarem o Jordão. Então creiam e ajudem os seus irmãos, e os seus irmãos também devem crer. Veja, Deus já tinha dado aqui, mas Deus ainda não tinha dado depois do Jordão. Então o que se exigia aqui? Fé. Deus estava chamando eles para a fé. E a fé, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Essa fé é ativa e leva então à luta e atravessar o Jordão e apoiar os seus irmãos. Mas Deus também mostra aqui a solidariedade do povo. Ou como o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, que ninguém pense somente no que é propriamente seu, mas também no que é do outro. Por exemplo, nós estamos aqui agora, né? E nós devemos pensar não em nós mesmos, aqui nesse ambiente de culto mesmo, mas nós devemos pensar no nosso irmão, nós devemos orar juntos, nós devemos meditar na palavra juntos. O que é isso? Solidariedade que vai se manifestar em Cristo Jesus no futuro, mas que aqui já está na igreja do futuro, mas que aqui no povo de Deus já no Antigo Testamento já está se manifestando, ou seja, que eles estavam juntos, que eles não eram egoístas, mas que eles serviam os seus irmãos, porque é isso que nos leva à fé. A fé não somente nos leva a uma ação para a glória de Deus, mas uma ação em solidariedade, uma ação em que nós ajudamos e fortalecemos uns aos outros. E eu quero enfatizar mais o que eu já tenho dito, que eu tenho dito assim para vocês nesse estudo, né?
que Deus ele deu a terra aqui, e Moisés está registrando essa parte histórica, já tenho falado isso muitas vezes, para fortalecer a fé. E veja que é isso que diz agora a respeito de Josué. Moisés ia morrer, Josué iria assumir o papel dele, e veja o que Deus diz para Josué. Dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não tem mais, porque o Senhor vosso Deus é o Deus que peleja por vós. Ou seja, Josué, Deus está falando através de Josué, para Josué: não temas, assim como o Senhor fez aqui, ele fará lá. Irmãos, tudo isso tem a ver conosco hoje. Eu gostaria de meditar com vocês um pouco rapidamente nisso que nós já temos estudado aqui, no sentido de que Deus já tem feito coisas maravilhosas. A Bíblia conta as suas obras. E nós devemos olhar para essas obras e dizer: o Senhor continua fazendo hoje e completará a sua obra da nossa chegada até Jerusalém Celestial. Nós temos que ter fé. Nós temos que perseverar nesta fé. Nós somos cristãos, nós somos crentes em Cristo. E esse Deus não nos abandona. As lutas são grandes. Hoje nós não temos mais que conquistar terra, entrar em guerras. Nós vemos aqui que é um ponto até difícil para nós comentarmos isso, que eles chegavam e matavam, irmãos. Como diz aqui no versículo 6, homens, mulheres e crianças. É uma coisa difícil para nós, né? Mas isso era porque era aquele momento e Deus estava usando o povo para trazer juízo sobre aquelas nações, que até crianças pereciam. Hoje, nós não precisamos fazer mais isso, né? Isso foi um momento lá atípico e para aquela circunstância, não fazemos mais guerras hoje contra ninguém. Nossa guerra é espiritual. Nós somos, na verdade, levamos o Evangelho, a paz de Cristo, a reconciliação, o amor, a graça de Deus. A igreja hoje, né, é chamada para isso, mas nós estamos numa guerra. E nós devemos olhar para tudo que Deus tem feito, inclusive essas vitórias lá no Antigo Testamento, as vitórias espirituais da igreja de todos os tempos, para dizermos assim, assim como o Senhor fez. É o que Deus está dizendo para Josué. Os teus olhos têm visto tudo que o Senhor tem feito. Não temas, né? O Senhor está conosco, o Senhor pelejará por vós. Então nós temos que ter essa fé. Os inimigos são grandes, as dificuldades são grandes, mas nós temos que prosseguir crendo no Senhor nosso Deus. Vamos ler os últimos versículos agora, irmãos. Esses últimos versículos, eles falam da oração de Moisés, pedindo graça. Ele viu tudo isso, ele queria entrar na terra, ele queria fazer parte dessa conquista, né? Mas Deus vai dizer não. Vamos ler então aqui, a partir do versículo 23. Acompanhe comigo. Também eu pedi graça ao Senhor, nosso Deus, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus grandes feitos. Rogo de que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Aqui eu quero tirar algumas lições aqui, alguns pontos importantes, que são lições também para nós. Irmãos, vejam, Moisés viu isso, e ele disse assim: ó Senhor, que Deus há que faça essas coisas? Ele viu e ele louvou a Deus. Que Deus há no céu e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus grandes feitos. Ele está louvando a Deus, ele está glorificando ao Senhor por essa grande obra. Isso o leva, irmãos, a desejar que Deus lhe dê graça e lhe faça passar o Jordão. Ainda que Deus já tenha dito lá que isso não aconteceria, mas isso o leva a pedir graça de Deus. Pedir que o Senhor lhe desse essa graça. Rogo-te, veja a humildade dele, ele ora, ele pede, ele clama. Rogo-te
que me deixe passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha, o Líbano. Isso nos ensina sobre a oração. Irmãos, por isso que nós estamos aqui para orar, né? E nós cremos que a oração, ela é, na verdade, o fruto desta fé. Nós olhamos e dizemos assim, olha, Deus está fazendo grandes coisas, faz grandes coisas, é fiel. É o Senhor, é o Deus verdadeiro, então nós vamos orar a Ele, clamar a Ele. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós oramos, nós pedimos principalmente o quê? Graça espiritual, fortalecimento espiritual. No entanto, meus irmãos, esse texto também mostra que o Senhor indignou-se contra Moisés por causa de vós. Ele diz, não me ouviu. Antes o Senhor disse, basta, não me fales mais deste assunto. Então, ainda que nós cremos que devemos orar, nós sabemos, porém, que a resposta vem do Senhor. E que Deus pode dizer isso. Não farei. Não farei conforme desejas, mas farei conforme a minha vontade. E Moisés se submete, mostrando que a vontade do Senhor é sempre a melhor. Mas no caso aqui, eu gostaria de destacar ainda, que Moisés diz, por que o Senhor não fez? Por causa do pecado que aconteceu lá atrás. Por causa do pecado, e o pecado traz consequências, né? Porque ele diz aqui, indignou-se muito contra mim por causa de vós. Porque naquela ocasião Moisés se irritou com o povo reclamando, murmurando, Moisés se irritou e bateu na rocha, você lembra? E aí Deus não glorificou a Deus, junto com Arão, não glorificou a Deus diante do povo. E Deus disse assim, vocês não vão entrar na terra. E ele diz aqui, vocês, por causa de vós. Não que Moisés não tenha tido o pecado dele, mas ele se deixou levar pelo pecado do povo. Até um comentarista coloca assim, isso mostra como os líderes da igreja, os servos, aqueles que servem como líderes na igreja devem ter cuidado para não se deixarem levar pelos pecados de seus irmãos. Nós temos que, com a graça de Deus, sermos prudentes, irmãos, para não reagirmos de acordo com o pecado dos outros, mas de acordo com a vontade de Deus, né? Então, se eu reajo de acordo com o pecado da outra pessoa e pecando junto com ela, eu estou desobedecendo a Deus. Mas a sabedoria, a prudência de Deus, a graça de Deus nos leva a nós não reagirmos como o pecado deles, especialmente se nós formos líderes, mas todas as pessoas, mas agirmos conforme a palavra de Deus. E veja que Deus puniu Moisés por consequência desse pecado. Nós devemos tirar lição aqui para nós e até mesmo não ouvir a oração do seu servo. E Moisés é citado no Antigo Testamento como homem de oração, um homem que Deus ouvia a sua oração, mas aqui Deus não ouviu. Deus disse, basta, não me fales mais nisso. Ou seja, a soberania de Deus tinha decidido, você não vai entrar devido àquilo que aconteceu lá, basta, não me fale mais nisso. E Moisés, então, mais uma vez, humildemente, se submete à santa e justa e soberana vontade de Deus. No entanto, o Senhor é misericordioso, meus irmãos, no sentido em que, ainda que Moisés não entre, mas Deus diz assim, sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Vê com os teus olhos. Aqui é a misericórdia. Tu não passarás, mas tu verás. Tu já tens visto o que eu fiz aqui além do Jordão, mas aquém do Jordão, melhor dizendo, mas passando o Jordão, além do Jordão, olha, sobe e veja a terra que eu vou dar. Deus está consolando o seu servo, é graça. Então, ainda quando Deus diz não, a oração de Moisés é assim, as orações daqueles que têm fé, mas porque Deus tem um propósito, Deus tem um consolo para eles, e Deus os fortalece, e diz assim, esta é a minha vontade. E a vontade do Senhor sempre é melhor que a nossa, meus irmãos. E Deus diz mais ainda, manda, pois, a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará, não tu, ele passará adiante deste povo e fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Então o Senhor diz assim, anima a Josué, porque tu não passarás, mas ele passará.
Então, Deus está aqui também animando Moisés, e Moisés queria isso para ver isso, para continuar contemplando a obra de Deus, e porque ele amava o povo, né? O povo de Deus, ele era um servo fiel, mas Deus está consolando a ele, e Deus está o animando também, dizendo, olha, ele passará. E agora o teu papel, o que é? Em vez de quereres passar, eu já disse que não, anima-o, fortalece, porque ele passará, eu darei. Ou seja, aqui o texto nos mostra que nós devemos orar, e a oração é fé, pedindo graça, mas que algumas vezes, conforme a vontade do Senhor, o Senhor não ouve os nossos pedidos, mas Ele nos consola ainda assim, nos chama a fé, a submissão, né? E Ele nos usa para animarmos os outros, apesar daquilo que Ele não nos concede, não nos dá. Na nossa vida cristã, irmãos, é assim também, né? Nós devemos, como eu disse agora, tomar cuidado com os pecados dos outros, para que nós não venhamos agir pelos pecados dos nossos irmãos, mas pela graça, olhando para Cristo, servir os nossos irmãos, termos paciência, que foi o que Moisés não teve lá. Devemos orar sempre pedindo graça, mas quando o Senhor não nos ouvir nos nossos pedidos, nos submeter a Ele e nos consolar sabendo que Ele sempre tem um bom propósito, né? Então, eu queria encerrar dizendo para vocês aqui o seguinte, aqui está, Deus está mostrando que o que Ele fez aquém do Jordão, para dizer assim, agora atravesse o Jordão, porque eu vou fazer por vocês. E Deus fará isso mesmo sem Moisés, através de Josué. E o Senhor está dizendo para nós hoje, olhem para o que eu fiz. Este é o conselho. Teus olhos têm visto, tens ouvido falar. Não temas, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por nós. Então nós temos que ter essa fé. Os inimigos existem espirituais, nós estamos aqui para lutar contra pessoas, não é esse nosso papel hoje mais, mas existem inimigos espirituais, nós não devemos desanimar nem temer, mas com fé prosseguir, buscando ao Senhor, caminhar em Cristo até a terra prometida, que é Jerusalém celestial. E servindo a igreja, assim como aquelas 2,5 tribos passou e ajudou os seus irmãos, as outras tribos, nós devemos servir a igreja e devemos, irmãos, hoje no nosso papel, levar adiante o santo evangelho de Cristo àqueles que ainda não conhecem. Amém. Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude. Ó Senhor, muito obrigado por podermos nesta noite, Senhor, de oração, meditar nesse capítulo tão precioso. Põe a palavra na nossa alma, nós que estamos aqui, Senhor, meditando, lendo, estudando esse texto. Nos edifique nessas verdades, mas também aqueles que vierem ouvir a gravação, Senhor, e sejam edificados em Cristo Jesus. Abençoa a nossa vida agora, nos fortaleça, para nós buscarmos a Ti neste momento de oração que virá em seguida, Senhor. Nos abençoe a nós e a todos por quem vamos interceder, em nome de Jesus, e que nossa fé esteja em Ti, firme, que nos leve a perseverar, a prosseguir na luta espiritual, em Cristo Jesus, até chegarmos à nossa terra prometida em Jesus. Para o seu louvor, honra e glória, em Cristo oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos então orar neste momento. Tá? Vou pedir para deixar aberta aqui a Bíblia e a gente vai orar, baseando nesse texto.